Aula de hoje. A gente vai falar sobre a barreira do terror. Só que antes, eu anotei aqui um insight que eu quero contar uma história para vocês aqui. Antes de falar sobre a barreira do terror, eu quero contar uma história para vocês. Quem já ouviu falar da história de Acres de Diamantes? Quem já ouviu falar da história de Acres de Diamantes? Então lá, bom dia para todo mundo. A aula de hoje vai ser sobre a barreira do terror. A Fran acabou de entrar. Vamos falar sobre a barreira do terror, que é um tema muito bom de falar, porque todo mundo passa pela barreira do terror, tá? Todo mundo passa. Vocês vão ouvir aqui agora e vocês vão concordando comigo. Mas antes disso, eu quero contar para vocês uma história que é Acres de Diamante. Vamos lá. Tinha um cara que ele tinha uma fazenda, né? Ele tinha uma fazenda grande. E ele tentava plantar as coisas e não dava nada certo. Ele tentava plantar, não dava certo. Ele tentava plantar, não vinha nada. Ele começou a perceber que o solo dele era muito rochoso, era cheio de pedra. Então ele tentava, né, plantar, mas as pedras não deixavam a plantação dele crescer, não deixava dar frutos. Então ele não aguentava mais aquele estresse ali, aquela situação negativa, aquela situação de crise, como as pessoas falam. E ele falou, o que ele pensou? Eu vou vender a minha fazenda e vou comprar máquinas para eu ir atrás de diamantes. Porque se eu achar um diamante, eu fico rico, né? Então eu vou vender minha fazenda, vou comprar máquinas para eu ir atrás de diamantes. Então ele vendeu a fazenda dele, pegou todo o dinheiro e foi comprar maquinário, foi comprar todas as máquinas necessárias para ele procurar diamante. Então ele foi atrás do diamante, só que passou o tempo e passou o tempo e ele não achava o tal do diamante. E o sonho dele era achar diamante e tal, e ele tinha fazenda, plantava, não dava certo, vou desistir. Vou desistir, vou comprar máquinas e vou atrás do diamante, porque aqui não consigo plantar aqui. Então ele foi atrás dos diamantes, não achou esses diamantes. E chegou num momento que ele pegou uma depressão tão forte, ele entrou numa crise de depressão tão forte que ele tirou a própria vida. Ele acabou se matando, porque ele tinha uma fazenda grande, ele tentava plantar, o sonho dele era achar diamante, e ele não conseguia plantar porque o solo era muito rochoso. E aí ele vendeu tudo, né, a fazenda dele, comprou o maquinário para procurar diamante, não conseguiu achar nada e acabou se matando. E o cara que comprou a fazenda dele foi plantar também e não deu certo. Ele pensou, porra, que difícil, né, cara? Que difícil que tá aqui. Aí tentou plantar de novo, não deu colheita. Porra, mas que difícil, realmente tá difícil. Mas espera aí, tem alguma coisa acontecendo, né? Baseado na lei da polaridade, que é o ponto onde eu quero chegar, se existe algo ruim, existe um algo bom também. Se existe uma situação muito ruim, vai existir uma situação muito boa, só que você está olhando para a situação negativa e não está olhando para o polo positivo. Então ele falou assim: eu vou ver o que está acontecendo aqui. Então ele foi, cavou a terra, pegou uma daquelas pedras e olhou e falou: cara, mas tem muita pedra aqui e não está deixando, né, a semente cultivar, o solo não está fértil por causa dessas pedras. Como eu não entendo de pedra, né? Aquelas pessoas que elas não entendem das coisas, o segredo é você pedir para algum especialista aquilo que você quer saber, não você deixar de lado ou simplesmente ignorar. Então ele foi atrás de uma pessoa para analisar aquela pedra ali. E adivinhe, quero que vocês adivinhem o que tinha naquela pedra. Aquela pedra era um diamante, só que ela tava crua ainda. Então o diamante ele tem que ser lapidado até que ele chegue na pedra valiosa. Então, resumindo a história, o cara que comprou a fazenda, ele se deu bem, porque todo o solo, né, que estava cheio de pedra, cheio de rochas, era tudo diamante. Tudo diamante. Então, o cara que era dono da fazenda, ele vendeu a fazenda para procurar diamante, comprou máquina, não conseguiu achar os diamantes, se matou, porque ele estava num foco negativo, certo? E aí, o cara que comprou a fazenda, ele foi, viu que não dava certo, ele viu que estava difícil, só que ele parou de ficar brigando com a situação, de ficar tentando lutar contra as circunstâncias que a gente fala. Ele falou, peraí, vou levar essa pedra para eu examinar o que está acontecendo nesse solo. E ele foi e levou a pedra para examinar, e quando ele percebeu, quando ele ficou sabendo, as pedras eram todas de diamante. História legal, né? Então as pedras eram todas pedras de diamante, todas pedras de diamante. Tem outra história muito legal também, que vou contar ela bem curta aqui para vocês antes de eu dar aula, que é a história
do metro do ouro que eles falam também, né? Tinha um cara que ele descobriu um lugar que tinha ouro, então ele começou a cavar o ouro, achou o ouro e tal. E aí ele fez o quê? Ele pegou, falou, vou chamar mais um pessoal, vou comprar mais máquina, vou investir mais máquina para eu pegar mais ouro, porque eu vou ganhar mais dinheiro, vou ficar mais rico ainda. Então ele foi, convenceu os vizinhos dele, juntou um dinheiro, comprou máquinas e foram lá pegar o ouro. É persistir e nunca desistir, exatamente isso, né? E não adianta também ficar tentando sem parar para pensar realmente o que está acontecendo e brigando com aquilo que está acontecendo, brigando com as circunstâncias. Então, essa segunda história, o cara foi lá e comprou as máquinas e começou a procurar ouro. Chegou um momento que o ouro acabou. Aí ele foi, olhou, cavou, perfurou e não achou nada de ouro. Aí ele falou: o quê? Não tem o que eu vou fazer. Vendeu tudo para um dono do ferro velho lá, tudo. Pegou o dinheiro, devolveu para todo mundo e foi trabalhar em outra coisa. O dono do ferro velho foi lá cavar e não achou nada e falou: pera aí, se eu não estou achando aqui, eu vou chamar um especialista, né? Eu vou achar um especialista para ver o que está acontecendo. Aí foi um especialista lá e falou para ele o seguinte: tem um erro de cálculo aqui que o ouro está 1 metro para o lado. Se você cavar para o lado 1 metro, você vai achar o ouro. Outra história. O cara ele desistiu de fazer aquilo que ele, o objetivo dele, porque ele encontrou uma dificuldade e ele achou que se ele mudasse de lugar, ele ia conseguir. Então, normalmente as pessoas querem mudar de emprego porque acham que o problema é o emprego. As pessoas querem mudar de casa porque acham que o problema é a casa. Mas o que está acontecendo? A pessoa está olhando para um foco negativo e não está enxergando a lei da polaridade, que diz que se você está numa situação negativa, existe também uma situação positiva. Então se pergunte qual que é a oportunidade que você não está enxergando nessa situação negativa que pode dar uma reviravolta, que pode mudar a chave da sua vida. Então entenda uma coisa, se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por algo negativo, simplesmente é porque você está olhando para o lado negativo. Então a gente pode mudar o nosso foco, mudar a nossa percepção para começar a olhar para a oportunidade e perguntar qual é a oportunidade que existe aqui. Então é a lei dos opostos, se existe um, existe o outro também. Tem o direito e tem o esquerdo, nunca vai ter só o direito, sempre vai ter os dois lados, tá? Então coloque foco só naquilo que você realmente quer, só na situação que você quer. Se tem uma situação, vou dar um exemplo aqui para vocês, uma situação financeira. Aí você fica analisando a situação, que é o teu paradigma, que é a sua lógica, e aí você fica usando a mesma lógica que você criou o problema para tentar resolver o problema. Você não consegue, porque daí você fica pensando, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Aí você começa a ficar confuso, porque você está dando foco naquilo que você acha que pode fazer. Quando você coloca o foco naquilo que você quer, exemplo, eu estou numa situação financeira não muito boa, vamos dar um exemplo, eu tenho que pagar algumas contas, como que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, será que eu... Aí você está entrando na sua lógica, agora você põe foco assim, não, eu vou colocar foco numa situação que eu já estou com tudo pago, já estou com tudo resolvido, então a tua mente vai abrindo e você começa a receber insights de ideias de como você pode fazer aquilo ali. Então quando você foca no resultado, logo você começa a receber insights de como que você vai fazer aquilo acontecer. Então é focar no resultado e não focar na tarefa. Você não pode focar na tarefa. Se você foca na tarefa, você quer fazer um monte de coisa, você quer se ocupar, mas você não está produzindo e não está indo para o seu objetivo. Tá? Então vou começar a aula de hoje aqui agora, vamos falar sobre a barreira do terror. Eu contei esses insights para vocês aí, que é a história, que é bem legal para vocês entender por que a gente fica olhando sempre para o foco negativo e às vezes a tua pedra que está ali embaixo de você é um diamante e você não percebeu porque você está olhando só para a situação negativa. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que começar, que eu sempre falo, é com uma decisão, né? As pessoas de sucesso tomam decisões rápidas, né? E elas não desistem nunca. Então ela toma uma decisão rápida e ela vai mudando as coisas aos poucos, né? Então tudo começa com uma decisão. Assim que você decide, você entra numa frequência que está em sintonia com aquilo que você deseja atingir. Então eu falei isso ontem também. Quando você decide que você vai para uma festa, você consegue o vestido, você consegue a roupa. Quando você decide que vai para algum lugar, você dá um jeito de ir para lá. Agora, quando você não decide que você vai para uma festa, você não precisa ir atrás da roupa, não tem a necessidade daquilo ali. Então, tudo começa com uma decisão. Nós pensamos em frequências, nossos pensamentos são frequências. Assim, então, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Nossos pensamentos são ondas de energia, como se fossem frequências de rádio.
Parem para pensar. Como que você mandou uma mensagem para alguém hoje e chega na mesma hora? Isso é tudo frequência de rádio, né? Pega o teu celular que você está segurando na mão, você está na sua casa me assistindo hoje. Então olha a tecnologia, olha essa frequência que eu estou falando aqui, você está ouvindo aí agora. Então o teu pensamento funciona assim também. Teu pensamento é uma frequência de rádio. Então, para você sintonizar na música que você quer ouvir, você tem que mudar a forma de pensar. Se você está numa estação de rádio que toca pagode, você quer ouvir uma música eletrônica, não tem como você ouvir as duas músicas na mesma rádio. Então, o teu pensamento é assim. Se você está num foco negativo e está vendo uma situação negativa, você precisa mudar a sua frequência para que as oportunidades comecem a voltar para que você consiga fazer aquilo que você realmente deseja. Entramos em contato com os pensamentos que estão na frequência do nosso objetivo que decidimos alcançar. Então você começa a receber insights que são ideias fora da lógica para você conseguir isso aí. E os insights, eles não são lógicos, tá? Quando você recebe um insight, é uma coisa meio fora da caixa. Se você conta para alguém, as pessoas falam, tá, mas não tem nada a ver. Mas é o teu insight, é você tá recebendo isso do seu ser espiritual. Você está conectado com um ser maior, que através da sua mente você entra em contato. E para você elevar a sua vibração, você tem que praticar gratidão. Toda a área da sua vida que está com falta ou tem alguma coisa que não está legal, é uma falta de gratidão, né? Porque a falta de gratidão mostra a ingratidão, né? Se você tem só pelo fato de você estar vivo, se você está respirando, você já tem que ser grato pela tua vida, pela sua felicidade. Mas as pessoas, elas esquecem as dádivas da vida, os dons, os talentos e foca no problema, foca na conta, fica reclamando, falando o tempo todo coisas que não levam a lugar nenhum, fica trazendo o passado para o presente, repetindo coisas que não deseja. Então, como tem uma galera nova aqui, eu vou repetir um pouquinho sobre o que eu falei nas outras aulas. A nossa mente funciona por imagem. Então, sempre que você pensa, sempre que eu falo uma palavra, exemplo, se eu falar para você uma maçã verde e agora pense em uma maçã vermelha, vocês vão notar que rapidamente a mente de vocês vai trocar as imagens, então você pensa por imagem. Então, quando você fala uma palavra, exemplo, eu sou pobre, eu não tenho sorte, eu sou azarado, todas essas palavras criam imagens na sua mente e a sua mente vai gerar uma emoção no subconsciente. E é o subconsciente que é responsável pelo seu comportamento. Então, como que você quer mudar o seu comportamento se você continua inserindo frases negativas na sua mente, criando emoções negativas e o seu corpo está expressando toda essa negatividade? Então, quanto você mais colocar o foco no negativo, mais o seu corpo expressa, porque o único que consegue expressar aquilo que você sente é o seu corpo. Então, vamos lá. Precisamos pensar, né, sempre nos objetivos. Por que a gente tem que pensar no objetivo? A gente fala muito do objetivo. Quando você pensa no seu objetivo, você eleva a sua energia, você fica mais animado, você fica mais feliz, então você consegue fazer as coisas de uma maneira mais prática, mais fácil. Quando você está desanimado, tudo que você quer fazer, você fica com muita dúvida, né? Você fica com muito medo, porque daí tu fica analisando a situação. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Mas o que as pessoas vão falar? Então, o que a gente trabalha? A gente trabalha os paradigmas. O que são paradigmas? São uma multidão de pensamentos, uma multidão de hábitos de pensar que causa que você faça comportamentos sem necessidade da função do pensamento. Você faz sozinho. Sabe quando você sai do trabalho cansado e vai para casa e você, quando vê, está em casa e não percebeu o trajeto que você fez? O seu corpo ele entrou num estado de piloto automático controlado pelo seu paradigma. Então você tem que aprender a mudar o paradigma, mas não todos. Tem pessoas que falam, meu paradigma é ruim. Não. Paradigma é um padrão de comportamento. Não é que seja uma coisa ruim. Só que tem alguns paradigmas que foram criados dentro de você que são paradigmas negativos que te impedem de fazer aquilo que você deseja. Exemplo, antes de você aprender a dirigir, você não tinha o paradigma de dirigir. Então você tinha que sentar no carro, pensar muito para trocar uma marcha, para colocar um cinto, para ver o que você ia fazer. Depois de um tempo virou automático. Você simplesmente entra no carro e dirige sozinho, sem precisar pensar. Então é isso que um paradigma faz. Então se você tem vários hábitos negativos, vários comportamentos que não te levam no teu objetivo, você tem que identificar qual que é o hábito negativo e você tem que modificar esse hábito colocando um hábito positivo para que te agregue e faça com que você chegue mais perto do seu objetivo. Tá? Então, assim, o que é a barreira do terror? Barreira do terror é um processo psicológico que todo mundo passa quando você decide fazer algo que está acima do seu limite, acima daquilo que você acha que você pode fazer, né?
O que são os paradigmas? Os paradigmas são aqueles pensamentos automáticos. Por exemplo, será vem do seu paradigma. Quando você quer fazer alguma coisa, tu fica, mas será que eu faço? Mas será isso? Mas será aquilo? Então, todos os pensamentos será, não dê atenção para eles. Exemplo, você fala, vou fazer tal coisa. Vou ir para academia hoje. Daqui a pouco vem aquele pensamento. Será que eu vou? Mas eu estou cansado. Será que não está tarde? E aí você começa a dar atenção para esse pensamento, você começa a ficar com preguiça, porque o teu paradigma te dominou para você não sair da tua zona de conforto, né, da onde você está. Outra palavra, eu preciso, né? As pessoas falam, mas eu preciso, eu preciso. A pessoa que fala eu preciso, a nossa mente funciona por imagem e comando. Então ela fica sempre precisando, falando que precisa emagrecer, falando que precisa ganhar dinheiro, falando que precisa montar um negócio, falando que precisa viajar, mas ela nunca faz nada, porque ela está sempre naquele loop de precisar, tá? Então será, eu preciso. Outra palavra legal que eu sempre falo é eu tenho que. A pessoa ela fala assim, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que ir para academia. Na verdade, ela está dizendo que ela tem que ir, mas ela não está querendo ir. Ela está falando coisas que ela tem que fazer, mas ela não está pensando naquilo que ela quer fazer. Então a palavra será, eu tenho que fazer, é uma palavra que não é legal vocês pensarem. Eu preciso. Então sempre que você estiver pensando em fazer alguma coisa e esses pensamentos virem na sua mente, você ignora esses pensamentos, que daí vocês vão começar a ter mais confiança. E com a repetição do pensamento, com a repetição daquilo que você quer, você começa a ter confiança, você começa a acreditar naquilo ali. Então o teu corpo vai começar a se movimentar em direção àquele objetivo. Porém, aí que está o detalhe, quando você entra na barreira do terror, tu fica com dúvida, medo, preocupação, sabe? Você, tem uma ideia nova, vou começar a fazer essa ideia. Aí tu começa a fazer e tal, passa uns dias, começa a dar aquele apavoro. Será que eu não me arrependi? Eu acho que eu me arrependi, acho que eu não devia ter feito isso, né? Coloca aí se faz sentido para vocês. Fica, acho que eu me arrependi, não devia ter feito isso. Por quê? É o processo da barreira do terror. Esses pensamentos eles vão te trazendo de novo para tua zona de conforto e aí você vai dizer assim, não estou contente, mas estou confortável. Até onde eu estava na mentoria com a minha mentora, que é a Pilar, ela faz a facilitação do treinamento do Bob Proctor aqui no Brasil, e eles falaram assim, quando você começa a fazer algo novo, você fica um pouco aflito, né? Você fica um pouco ansioso, porque é algo novo, então você não está acostumado. Você quer fazer algo novo, você vai ter que ter comportamentos novos e hábitos novos. Isso te dá um desconforto, mas é normal, é só no começo. Então a pessoa que é fraca, que ela não entende o processo psicológico, ela acaba voltando para aquilo que ela estava antes, ela não fica feliz, mas aquele desconforto desaparece. Então é como se fosse um conformismo. E aí a pessoa começa, ela volta de novo para aquela vida do conformismo dela, porque ela tira aquela sensação de desconforto, porque a tua zona de conforto vai te deixar confortável. Agora, o teu objetivo ele está fora da sua zona de conforto, então significa que você vai sim ficar desconfortável para você atingir aquilo que você deseja. Faz sentido? Então, são 4 passos no processo psicológico. Só para ressaltar aqui, eu depois me manda um direct que eu mando o link da aula de hoje gravada para você não perder a aula. Com certeza você vai assistir essa aula. Então vamos lá. 4 passos no processo psicológico. Primeiro é o escravidão, depois vem o razão, o terceiro processo é o conflito e o último é o liberdade. Vou explicar para vocês agora como é que funciona. O escravidão é quando você foi habituado a pensar de uma maneira, né? A gente fala assim, as pessoas negativas, aquelas pessoas que elas sempre olham para o lado negativo, ela sempre aponta o defeito de alguém, ela está sempre falando de alguém, né? Ela está sempre contando uma história negativa e quando você fala com ela alguma coisa, ela reage à situação. Você vai falar com ela alguma coisa, ela, mas não, mas isso aqui. Aí você fala assim, ô fulano, tá vendo isso aqui? Tu não fez. Mas ela tem um monte de desculpa, ele tem um monte de desculpa, ele tem todos os porquê ele fez aquilo ali. Ele tem todos os porquê ele chegou atrasado. E são verdades. São verdades, só que são verdades lógicas, que é o teu paradigma que fica criando, e a pessoa ela fica dando aquele monte de desculpa, né? Ela fica olhando o defeito do outro, ela fica vendo o que os outros estão fazendo de errado, ela só conta situações negativas, só que ela não olha para si mesma, né? Vocês conhecem aquela pessoa que fala que a mulher que faz academia é feia, mas ela tá com 3 metros de largura e ela não se enxerga, mas ela tá falando da pessoa que está lá treinando, ela tá falando da pessoa que está fazendo uma outra coisa. Então esse é o processo de escravidão, que a gente fala que a pessoa está no nível de consciência animal, que é o primeiro nível, é onde a pessoa ela não pensa e sim ela reage.
Porque eu sempre comparo com o cachorro. O cachorro, se ele está numa casa e ele escuta um barulho, ele pode estar trancado dentro do banheiro, mas se ele ouvir um barulho lá fora, ele vai latir, vai sair latindo até o local. Então, as pessoas que estão no estado de escravidão, elas são manipuladas pela situação, elas são manipuladas pelo padrão que elas foram criadas, então elas reagem à situação. Então, elas têm um pensamento, exemplo, X, um pensamento tipo X, né? Dá um exemplo. O subconsciente dela vibra naquele mesma sintonia tipo X e os resultados dela também são tipo X. Então a pessoa tem pensamentos no consciente de uma maneira, o subconsciente dela sente aqueles pensamentos, porque de tanto repetir, né, a reprogramação mental é baseada na repetição. Então quando você repete um pensamento, você sente o pensamento, porque o pensamento gera uma imagem gera uma emoção e toda emoção gera uma ação e toda ação tem uma reação. Então, pensamento, sentimento e ação, teu corpo expressa. Então, a pessoa que está no estado de escravidão, ela vive sendo manipulada pelo sistema. É uma pessoa que não perde uma novela, é uma pessoa que vê todos os jornais, é uma pessoa que está por dentro de tudo que está acontecendo pelo mundo, ela sabe todas as desgraças, ela sabe todos os acidentes. Por quê? Porque ela está vivendo no padrão do sistema. Mas a vida dela, com certeza, não está legal. Isso eu te garanto. A vida dela não está legal. Isso eu posso te garantir. Segundo passo do processo psicológico é a razão. Quando você tem ainda aqueles pensamentos X, você ainda sente aquela vibração X e ainda teu comportamento é X, só que você assiste uma mentoria como essa, você lê um livro diferente, você começa a criar aqui, do outro lado, um pensamento Y, que é uma nova forma de pensar, uma forma positiva, uma forma que você não vai mais ficar brigando com outras pessoas, sabe? É uma forma que você pensa, não, eu quero um sonho, essa minha vida aqui não está muito legal, acho que eu quero outra coisa para mim. Aí você começa a sonhar. Você começa a sonhar, então você começa a ter um pensamento Y diferente do X. Só que, como você ainda tem o X no seu subconsciente, você ainda não tem resultados novos, porque você recém começou a aprender a pensar de uma maneira diferente. Não significa que você trocou o seu padrão de paradigma. Não significa que você trocou o seu padrão de comportamento. Então, por mais que você começou a ler um livro, por mais que você fez uma mentoria, ou você viu uma palestra, o seu comportamento ainda vai ser um comportamento talvez agressivo, talvez você não consegue segurar e tal. Mesmo você começando a estudar, você ainda está exigindo dos outros. Ah, porque você não pode fazer isso. Ah, porque isso não é certo. Ah, porque não sei o que, sabe? Ah, que você não pode ficar falando negativo. Daí você corrige a pessoa você não pode, que a pessoa não pode falar negativo, mas o seu comportamento está agressivo. Então, não mudou ainda muita coisa. Você está sabendo, mas não está entendendo. Então, as pessoas saber é uma coisa, entender é outra. Por exemplo, eu quero subir uma montanha e eu já fiz o caminho, eu conheço o caminho. Você já viu eu subindo a montanha e já te contei como é que é. Então você sabe como que faz para subir a montanha, mas você nunca subiu. Então você não tem a experiência interna do fato acontecido, você só sabe. Então saber não é fazer, existe uma diferença entre isso. Tem muitas pessoas que falam sim, sei, sim, sei. Daí, por que você não faz? Não sei. Esqueci. Tá? Mas você sabe que você pode fazer muito melhor do que isso. Você sabe que você tem potencial para fazer isso perfeito. Sei. E por que você não faz? Não sei. Então a pessoa, mesmo ela sabendo, ela não consegue colocar em prática, porque saber é diferente de entendimento. Quando você tem um entendimento de alguma coisa, você consegue explicar para outra pessoa de uma maneira que ela consiga entender aquilo ali também. Então você não vai mandar ela perguntar alguma coisa para alguém ou ela ver um vídeo, você vai simplesmente explicar para ela, porque quando você entende, você sabe o que está acontecendo dentro de você. Quanto mais você estuda, mais se conhece, mais você conhece as outras pessoas. Terceiro passo no processo psicológico. O terceiro passo é o conflito. Por que é o conflito? Porque você tem ainda aqueles pensamentos negativos, ainda que ele está gravado no teu consciente ainda, você ainda tem aquele pensamento X no seu subconsciente, que é o teu padrão antigo, a tua personalidade que você não quer mais, e ainda você tem no seu corpo esse comportamento X. Só que quando você começa a pensar num pensamento novo, uma forma nova de pensar que é o Y, você começa de tanto, aí você começou a insistir, né? O segundo passo é quando você só está pensando. O terceiro passo é quando você começa a insistir. Não, mas eu insisto nisso aqui. Isso aqui eu vi que as pessoas estão aprendendo, estão praticando, isso aqui funciona. Conforme você vai repetindo esse pensamento, ele vai descendo para o seu subconsciente, você começa a acreditar nisso daí.
Só que você ainda tem o pensamento X e o pensamento Y no consciente. Então, às vezes você pensa positivo e às vezes você pensa negativo. Às vezes você sente negativo e às vezes você sente o positivo. Então, você está ainda vibrando em duas sintonias. Então, o teu corpo vai ter, às vezes, resultado X, que é um resultado negativo, e às vezes vai ter resultado positivo. E aí você fica se questionando, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não devo voltar? A pessoa entra num estado de conflito. Ela fica com dúvida e preocupação, porque ela está usando pensamentos vindo do paradigma que é lá do primeiro estágio. Então ela ainda está com aquele pensamento do primeiro estágio. Então eles ficam te minando a sua mente para que você volte a fazer aquilo que você já fazia. Então você tem o resultado X, aí tem o resultado Y. Se você não persistir, automaticamente você vai dar um passo para trás. Por quê? A pessoa, a pessoa está no estado de conflito. Ela tem dois tipos de pensamento dentro da mente dela ainda, aquele positivo e negativo. Aí ela não consegue dar um passo para frente, porque aquele pensamento negativo está limitando ela. Só que ela não quer mais voltar para onde ela estava, porque ela viu que lá era um lugar que não é legal. Só que você não pode ficar parado onde você está. Ou você dá um passo para frente na sua liberdade, ou você dá um passo para trás em volta da escravidão. Esse é o estado de conflito. Então, as pessoas, por não saber que existe esse estado de conflito, o estado de escravidão, o estado de razão e de conflito, todos eles são energia negativa, na maior parte do tempo. Às vezes eu falo para a pessoa, não é que você é uma pessoa totalmente negativa, mas na maior parte do tempo você está tendo comportamentos e ações negativas, então tem uma diferença. Então quando você está no estágio de conflito, que é que quando você tem resultado bom e resultado ruim, e aí você não sabe se está fazendo certo, você não sabe se está fazendo errado, aí às vezes dá certo, você fica animado, de repente acontece uma coisa errada, você já desanima e diz, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Você fica nesse estado de conflito. Então ou você dá um passo para frente em direção à sua liberdade, ou você volta para os estados, mas você não quer mais, você já viu que você tem outro lado. Então, qual que é o segredo? É persistência e ação. Quando você dá mais um passo. Quando você está na barreira do terror, que você está nesse, se você se identificou, você precisa dar o próximo passo. Mesmo que você não saiba como, ou mesmo se você não tem todas as circunstâncias necessárias, dá o próximo passo que as coisas vão acontecer. O caminho vai ser aberto e vai ser mostrado. Isso também é uma coisa bíblica. Então, quando você dá o próximo passo, o caminho vai ser mostrado, então as coisas vão acontecendo para você. Então, pelo fato das pessoas não conseguirem enxergar aquilo que elas querem, como que elas vão fazer, elas acabam desistindo da ideia. E aí, voltando a lembrar os três tipos de objetivo que o Bob ensina, que o Bob Proctor ensina, que é aquilo que você já sabe fazer, você já faz, é responsável pelo seu resultado atual, aquilo que você acha que pode fazer, que são uma extensão daquilo que você já faz, e o terceiro objetivo é aquilo que você realmente deseja, como que você quer a sua vida. Então foca no seu objetivo maior, aquele objetivo que é um absurdo, que é fora da caixa mesmo. Por quê? Porque se você tiver intertido com pensamentos fora da caixa, você vai estar num nível espiritual mais alto e, consequente, você vai estar recebendo insights de como fazer aquilo que você quer fazer. Vai ficar muito mais fácil para você fazer aquilo ali. E eu anotei aqui também uns pontos importantes para ler para vocês aqui sobre a barreira do terror. Ó, o medo e o crescimento eles vêm de mãos dadas. Quando você corajosamente encara aquilo que teme, automaticamente você terá atingido o crescimento que estava procurando. Então, quando você enfrenta com medo, né, aquela frase que eu sempre falo, se está com medo, vai com medo mesmo. O medo foi feito para te alertar, não para te prender, né? É como se fosse aquela placa que tem um triângulo, é só um alerta, não é para você parar e ficar esperando todos os carros passar na sua frente, né? Quando tem aquela placa do triângulo, você para, olha e vai. Você não para e fica esperando. Tem alguns motoristas que até que ficam esperando, né? 2 horas ali, quando você está atrás deles, até incomoda. Então vamos lá, pontos importantes para vocês aqui. Cada vez que você definir um objetivo que te leve a pular degraus, né, da tua escala de sucesso, você vai se deparar com essa barreira do terror. Porque cada vez que você definir algo que está acima do seu limite, você vai entrar sim. Você decide fazer alguma coisa, vem aquele pensamento negativo. Ah, eu vou comprar um carro novo. Ah, mas o documento é muito caro. Ah, mas e se eles me roubar? Ah, mas eu vou ter que pôr o seguro. Então você só vai olhar para o problema. Você só vai olhar para aquilo que não está funcionando, para aquilo que você não quer. Então sempre que você decidir dar um passo maior, o teu paradigma, que é o teu padrão antigo, por que o teu paradigma é negativo a maioria das vezes? Porque ele veio de pessoas que não tinham conhecimento, ele veio de novela, ele veio de notícia, ele veio de jornal. Por que ele veio? Porque é aquilo que você mais assiste. Aquilo que você mais coloca para dentro, ele vai processar como sentimento e teu corpo vai expressar. Então, se a pessoa assiste muito jornal, então você já está criando um padrão, né, aquele padrão antigo.
Então, cada vez que você quiser fazer uma mudança séria e significativa na sua vida, que requeira sair da sua zona de conforto, você vai se deparar com essa barreira do terror. Com qualquer mudança significativa de comportamento do tipo, a barreira do terror sempre estará imediatamente ali entre você e o que você deseja, te impedindo a você dar o próximo passo. Você se sente preso, você fica estressado, você fica insatisfeito, fica uma coisa negativa dentro de você, você não sabe o que é. E quando isso acontece, você tem uma escolha. Você pode dar o próximo passo para trás, como eu falei, de volta para a tua segurança e continuar tendo os mesmos resultados de sempre, anos após anos, ou você pode, com coragem, dar o próximo para frente, experimentar uma nova vida, um crescimento que você deseja. E então esses são os 4 passos do processo psicológico. E deixa eu ter mais um ponto aqui para eu falar para vocês. Então compreender esse assunto que eu estou falando aqui para vocês agora permite com que a pessoa dê um passo à liberdade. As dúvidas, medos e preocupações, a ansiedade, né, elas estão ali, mas dessa vez a pessoa entende que se ela persiste, isso aí vai sumir dela. E ao se envolver repetidamente emocionalmente com uma ideia nova e atuando nela, né, que nem eu falei ontem, não adianta a gente ficar sonhando com aquilo ali, sonhando e não colocar em ação. O que diferencia um sonhador de um cientista é a ação, é agir, é experimentar o que você está aprendendo. Não adianta de nada você aprender e não colocar em prática. Isso não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar é a atuação. As pessoas, elas não são bem-sucedidas pelo aquilo que elas sabem, e sim por aquilo que elas fazem. A maior dificuldade que impede o passo da maioria das pessoas através do barreiro terror da liberdade é a ignorância, né? Não são capazes de ver de onde o dinheiro vem, a ajuda das pessoas e todas as coisas que elas precisam para manifestar. Então, o que é ignorância? Ignorância é o não saber. Você não sabe desse assunto, então você é ignorante desse assunto. Então, pelo fato da pessoa ter uma ignorância sobre aquilo que ela quer, ela não sabe como atingir aquilo que ela quer, ela acaba desistindo, porque ela fala, mas eu não tenho dinheiro, mas não vai dar certo, mas eu não tenho a situação. O que eu aprendi hoje depois que eu fiz essa metodologia? Se eu quero fazer alguma coisa, ou colocar um projeto, eu não fico mais pensando em como o que eu tenho que fazer, mas se vai dar certo, ou se as pessoas vão gostar, não. Eu simplesmente coloco no papel, decido o que eu vou fazer e vou começando a fazer. Exemplo, eu estou num ciclo de 7 aulas. Eu não, eu não montei 7 aulas para dar 7 aulas. À noite eu estudo, anoto meus insights, e de manhã eu acordo mais cedo, estudo, anoto meus insights, e anoto alguns pontos e dou a aula para vocês. Amanhã, a aula de amanhã, eu nem sei ainda o que eu vou falar. Então, eu vou estudar hoje à noite, vou preparar amanhã de manhã e vou dar mais uma aula. Então, você não precisa ter que sofrer para fazer as coisas que você quer. Se você estiver tranquilo e estiver no estado de energia positiva, as coisas vão acontecer, elas vão abrir para você, você vai em busca delas. Tá? Então, quando a pessoa está no estado de ignorância, o que acontece com ela? Fica com muita dúvida ou preocupação, no caso, né? Isso aparece no nível consciente, tá? A dúvida e a preocupação vem no seu nível consciente, porque é o teu raciocínio que está causando aquela dúvida, é o teu raciocínio que está causando esse medo. Então, você está dando muito foco, você está dando muita atenção para esse tipo de pensamento, então você está ficando cada vez mais dúvida e cada vez mais preocupação. A preocupação causa um medo no nível subconsciente. Então, quando você está usando pensamentos negativos, você fica repetindo aquele pensamento daquilo que pode acontecer, que se você não vai conseguir pagar a tua conta, se vai dar errado, você começa a criar um medo dentro do seu subconsciente. Tá? E o medo, ele só deve ser expressado de um único jeito, através do seu corpo. Então, o teu corpo entra numa vibração comumente referida de ansiedade. Então, você começa a usar pensamentos negativos, você começa a pensar, meu relacionamento não dá certo, meu relacionamento não funciona, a pessoa faz isso, eu não gosto disso, e você começa a entrar naquele loop negativo. E aí você começa a ter dúvida e preocupação, porque você já não sabe mais o que está acontecendo, é teu paradigma que está tomando conta. E aí o teu subconsciente começa a criar um medo. E esse medo vai gerar uma ansiedade que a única coisa que vai sentir isso é o seu corpo. Então a pessoa não expressa ansiedade e a ansiedade é reprimida. E a repressão se transforma em depressão. Olha que legal isso aqui. As pessoas falam, ah, tenho depressão, tenho depressão, tenho depressão. Se você está com depressão é porque você está reprimindo alguma coisa dentro de você que você quer fazer e não faz, não fala e fica em casa sem fazer nada. Isso não vai mudar a sua vida. Você acha que você ficar em casa esperando acontecer alguma coisa e tua depressão vai embora? Não vai. A tua depressão é quando você está reprimindo um sentimento negativo ou aquelas dúvidas, aquelas preocupações. Então, ignora as dúvidas e preocupações. As dúvidas e preocupações, elas sempre vão existir para que você não saia da sua zona de conforto. Conforto, como diz o Wendel Carvalho, gera pobreza.
Conforto gera pobreza. As pessoas bem-sucedidas, elas estão constantemente se desafiando, constantemente entrando em desconforto, aprendendo, fazendo cursos, viajando. Elas estão o tempo todo ativas, as pessoas têm energia. Agora, as pessoas que estão depressivas, elas não têm energia, elas não querem fazer nada, elas estão sempre cansadas, elas dormem até 10, 11 horas da manhã, né? Elas não têm disciplina, elas não se alimentam bem, não tem hora para acordar, falta no trabalho, vai lá atrás de um. É muito fácil você ir lá e conseguir como é que fala, um atestado. É muito simples hoje você burlar as leis, mas você sabe que está fazendo errado. Isso não vai te trazer sucesso. Você tem que fazer as coisas certas baseadas nas leis do universo. Então vamos lá. E a depressão, conforme vai passando, ela se transforma numa doença. E a doença é expressada no corpo e cria um estado de colapso, né? Que se movimenta para um estado chamado de desintegração, que é onde vem as doenças. Então, primeiro, você usa um pensamento negativo, né? Um pensamento que te causa dúvida e preocupação. Aí tu fica naquela dúvida e aquela preocupação. Se você perceber que você está em dúvida e preocupação, ignora o pensamento. Vai lá, escolhe uma palestra no YouTube e assista. Vai lá, se você tiver um curso, vai lá fazer teu curso, vai conversar com alguém, se anime, sai, vai caminhar, leva seu cachorro para caminhar, mas não dê atenção para esses pensamentos que te causam dúvida e preocupação. Por quê? Com a repetição desse pensamento, você vai jogar o medo no subconsciente e o medo vai gerar uma ansiedade que vai ser expressada pelo seu corpo. E como a maioria das pessoas não querem expressar essa ansiedade, que elas trabalham, elas têm compromisso, elas reprimem a ansiedade e acaba virando uma depressão. Porque ela não quer que o filho perceba, ela não quer que a mãe perceba, ela não quer que o pai perceba, então ela vai guardando aquilo ali para dentro dela e vira uma depressão. E a depressão faz você entrar no estado de colapso, que é onde você entra no estado de desintegração. Então você entra nesse pensamento de dúvida e preocupação quando você está perto de dar o próximo passo para o teu sucesso. Né? Então por isso que dá essa confusão na pessoa. Então por isso que todo mundo entra nesse estado de barreira do terror. Você está tranquilo, você não está fazendo nada, está de boa, tua vida está sossegada, mas você percebe que a tua vida não está mudando. Você ainda está no mesmo emprego, você está morando no mesmo lugar, você deseja muita coisa. E você não está fazendo nada, então está confortável. Mesmo você não tendo aquilo que você quer, você está confortável. Aí você fala assim, não, vou decidir que eu vou fazer aquilo ali, vou decidir que eu vou atrás daquilo ali. Aí você vai porque você está empolgado. Você vai porque você está empolgado. Quando a empolgação começa a baixar, o que acontece? Desanima. Então, a questão é, eu não devo ser motivado toda hora, eu devo ser determinado, porque de vez em quando a motivação vai baixar. Agora, se você estiver determinado o tempo todo, mesmo que a tua motivação baixe, porque é normal, existe a lei do ritmo, às vezes nós estamos em alta e às vezes nós estamos em baixa. Quando você está em alta, está empolgado, você quer fazer tudo é fácil, você quer levar o mundo no peito. Quando você está no estado de energia baixa, que a lei do ritmo diz que a energia funciona em ondas, né? Se vocês forem pesquisar, você fica cansado, desanimado, né? Ai, não tô bem, nananã. E as pessoas têm o hábito de se vitimizar. A pessoa tá com uma gripezinha, uma coisinha leve, ela fica, ai meu Deus, ai, então isso piora ainda mais a situação. Por quê? Porque a pessoa tá dando ênfase pro problema e tá se vitimizando, que é pior ainda. Então quando você toma essa decisão, não, eu vou em busca do meu objetivo, que agora eu tô empolgado e tal, daí tu vai. Passou um tempo, desempolgou, aí você começa a entrar nesse estado de conflito. Será que eu vou? Será que eu não vou? Mas será que está certo? Será que não está certo? Não, mas eu quero. Não, mas é porque não vai dar certo. Aí você fica nessa lenga-lenga e você não entende todo esse processo. Então, pelo fato de você não entender esse processo, você acaba fazendo o quê? Voltando a fazer a mesma coisa que você já fazia, tendo os resultados que você já tinha e não muda nada. E aí você fala que é culpa de alguém, talvez, né? As pessoas ainda falam, ah, mas eu não fiz por isso, porque fulano de tal. Ah, mas não deu certo porque o fulano de tal fez isso comigo. Ou porque a minha mãe me batia lá atrás. Ou porque meu pai não sei o quê. Então a pessoa ela começa a inventar um monte de desculpa. Por quê? Porque ela volta para o estado de escravidão, que é o estado da reação. Então todos esses estados são negativos. Cada um deles pode ser eliminado desenvolvendo o entendimento das leis da natureza, assim como do conhecimento da mente junto com a fé. A pessoa deve compreender que nada é criado ou destruído. Tudo o que eles vão precisar já está aqui. Se não está na presença física, em outro estado. Todo o conhecimento sempre esteve ou sempre estará 100% em todos os lugares ao mesmo tempo. A maneira como construir uma aeronave, a internet ou o computador sempre estiveram aqui.
E o que estava faltando era a consciência de alguém, né, para trazer essas coisas no plano físico. Então, tudo que você tem no mundo, o celular, a internet, o avião, já existia no plano espiritual, só que precisava de uma consciência que pegasse a ideia e colocasse em planos físicos para que acontecesse aquilo ali. Então, vamos lá. Colocando-se na vibração apropriada, o indivíduo atrairá dentro da sua vida tudo que precisa no momento em que precisa. Então, quando você se coloca numa vibração positiva, você atrai as coisas necessárias que você precisa. Tudo aquilo que você precisa, você vai atrair. Então, vamos lá. Agora, quando a pessoa está num estado de energia positiva, quando ela começa a entender, ela começa a repetir esse conteúdo, ela começa a estudar, ela entra no estado de conhecimento, que é o estado positivo. O oposto de dúvida e preocupação é a compreensão. Isso acontece no plano consciente, a nossa mente consciente. A nossa mente é formada por duas partes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente pensa e o subconsciente aceita tudo aquilo que você repete no consciente, tá? A compreensão nos leva a um estado emocional chamado de fé. Então, olha que legal. Se você tem fé, você não tem medo. Se você tem medo, você não tem fé. A fé e o medo é baseado na mesma coisa. Você criou um sentimento, você criou algo que não existe, que é o medo, e você dá foco nele. Então, ele vai prevalecer na sua vida. Agora, se em vez de você dar foco no medo e ficar alimentando ele, você ter o conhecimento, pensar no conhecimento, estudar e alimentar a fé, não vai ter espaço para o medo. Não tem como você ter duas emoções no mesmo lugar. Você tem o medo ou você tem a fé. Né? Então, se você tem medo, se você conversa com uma pessoa, tudo ela tem medo, tudo ela tem medo, cadê a fé dessa pessoa? Que tanto que ela vai para a igreja e fala que ela tem fé, que ela tem fé, que tem que ter fé, que fé e fé, mas você conversa com ela 5 minutos e você percebe que ela é cheia de medo. Você percebe que ela é cheia de trauma, você percebe que ela é cheia de frustrações. Então, cadê a fé dessa pessoa? O bem-estar nunca é suprimido, ele sempre é externalizado. O indivíduo emana uma boa energia para o universo e, em consequência, o universo lhe recompensa enviando a mesma energia de volta. Essa expressão é aquela que nos leva ao estado de momento. O estado de momento é o estado onde você está acelerando, né? Que é onde o avião está parado, ele vai pegar o impulso para decolar, o estado de momento. Então, quando você toma uma decisão, você tem fé, o teu corpo sai do estado da inércia parado e vai para o estado de momento onde você começa a se movimentar, você começa a agir. Só que nesse primeiro processo, como um avião, é onde ele gasta mais gasolina para poder decolar. Então, vai ser mais difícil o início, mas depois vai ficar tranquilo. Pessoas de sucesso criam hábitos para fazer coisas que não gostam, para ter resultado que deseja. Enquanto os fracassados não querem criar hábitos para fazer coisas porque eles dizem que não querem, porque não é legal, porque é difícil, porque eu não sei, porque isso que é aquilo. Então, pessoas de sucesso agem. Pessoas fracassadas dão desculpa. Você quer agir ou você quer dar desculpa? Não importa se tá bom ou não tá bom, haja mesmo assim. O momento é comumente chamado estado de aceleração, né? Tudo isso acontece porque o corpo está numa vibração que o polo positivo da doença não é fácil. Pelo contrário, é fácil. Quando você está naquele estado de é difícil, tá difícil, tá difícil, é porque você está no estado de preocupação, de medo, de dúvida, que é o estado negativo. Quando você está no estado de fé, tudo é fácil. Não, isso aqui é fácil, peraí que eu resolvo. Não, tá tranquilo, tá. Sabe quando você percebe que quando as coisas estão tudo tranquila para você, tá tudo dando certo, o sinal aberto, tudo aberto, ninguém te tranca nada, você está no estado de fé. É onde você consegue atingir as coisas de uma maneira muito mais fácil, tá? Então, para você se manter positivo, né? Como se manter positivo? É você pensar nos seus objetivos, é você acordar todo dia pela manhã, fazer uma gratidão, faça muita gratidão, agradeça por tudo que você deseja, por tudo aquilo que você já sabe que é seu, faça uma lista de gratidão. Desse jeito você vai conseguir manter a sua vibração mais alta, para você conseguir ter mais foco, você vai pensar mais no seu objetivo. Tem algumas perguntas aqui que daí eu vou responder aqui para vocês, né? Não consigo definir o meu objetivo maior. Deixa eu ver aqui. Como faço para descobrir o objetivo C? Isso aqui é o assunto da aula 1 que a gente estuda, né? O objetivo maior para você definir, para você sair da sua zona de conforto, é aquele objetivo que você não sabe como. É aquele objetivo que você nunca fez antes. E é um objetivo que é absurdo para você, porque é muito fora da caixa. É um objetivo que você não tem noção como, mas você quer muito aquilo ali.
Aí é um verdadeiro objetivo C, que é o objetivo que o Bob ensina a gente a pensar fora da caixa. Porque se você define um objetivo que você mais ou menos enxerga ele, que você já tem uma noção de como conseguir, você está indo em cima daquilo que você acha que consegue, mas ainda não está naquilo que você realmente quer. Então, o objetivo C é um objetivo que você realmente deseja. É uma coisa meio ilógica, uma coisa meio absurda. A Paula colocou mais o medo de errar. O medo de errar é o medo igual. Quando a pessoa ela vê muita novela, muito jornal, muita coisa, vai impregnando, como eu te falei para vocês aqui agora, você vai tendo aqueles pensamentos de dúvida e preocupação e vai impregnando o medo. E o medo, ele tá ali como um impulso. Então tudo que você vai fazer é o medo que está te dando energia para você fazer isso aí. Então tudo que você for fazer vai estar baseado no medo. Então se você for fazer alguma coisa nova, você vai ter medo de errar. Se você for viajar, você vai ter medo que o teu ônibus bata no meio do caminho. Se você for abrir uma empresa, você vai ter medo de falir. Se você for, enfim, você vai ter medo de tudo. E tá na Bíblia isso. Eu sempre falo, cara, tá na Bíblia isso. Teus maiores temores virão para te assombrar. Aquilo que você tem medo, aquilo que você teme, vai vir para te assombrar. Se você focar na fé, olha que interessante. Por um momento você tirasse a atenção do teu medo, por um momento você tirasse a atenção disso que está te atrapalhando e começasse a colocar imagens na tua mente de como você gostaria que essa situação fosse. Exemplo, você tem todas as situações, você tem todo o dinheiro que você precisa, você tem todas as pessoas para te ajudar. Tudo que você precisa você tem. Por que você vai ter medo? Você tem tudo o que você precisa no mundo para fazer tudo aquilo que você quer. Porque se alguém já fez aquilo que você deseja, você também pode fazer. Todo mundo é igual, nós temos a mesma capacidade. Porém, algumas pessoas se desenvolvem mais e outras não. A diferença é: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento, né? E, e a libertação é a ignorância. Saber que o medo é só um dispositivo de alerta e você acha que o medo é uma barreira que te impede de fazer aquilo que você deseja. Então você fica parada na frente do seu medo, que não existe, que é você que criou, vem da sua imaginação. Porque se você contar o teu medo para alguém, a pessoa fala assim, não, nada a ver. Porque ela não enxerga o teu medo, é só você que enxerga o teu medo. Então se você criou o seu medo, você tem o poder de descriar. Da mesma maneira que você consegue ver a vida do seu ideal, você nunca mais vai esquecer, porque você está criando imagens de lembranças do futuro. Olha que legal. Então agora se eu pedisse para vocês fecharem os olhos, imaginarem a vida perfeita que vocês sonham em ter se tudo fosse possível, quantas casas vocês teriam? 3, 4, 5 casas? Imagina que você tivesse 50 bilhões na sua conta. Vamos colocar um valor fora da caixa aqui para vocês saírem fora da caixa. Começa a se imaginar. Você ia acordar, sair correndo para trabalhar? Ou você ia ter uma empresa, que você ia ter funcionários, você ia ter gerente, você ia administrar? Como é que ia mudar na sua vida se você tivesse 50 milhões de reais? Você ia dar foco para o medo? Ou você ia falar assim, não, não preciso ter medo, porque se acontecer alguma coisa eu vou lá e pum, eu pago, acontece o que aconteça, eu vou lá e resolvo. Eu vou focar naquilo que você quer. Então perceba que o teu foco é uma das suas faculdades mentais, onde você coloca a energia e as coisas acontecem. O seu foco é te dar a sua força de vontade. Se você está com foco no medo, você nunca vai ter vontade de seguir em diante, porque o teu foco está no lado negativo, está onde você não quer, está onde você não consegue evoluir. Então você para de criar imagens daquilo que você quer. Então a tua mente funciona por imagem. Qual que é a imagem que você fica mantendo na tua mente? A imagem do medo, a imagem do que não vai dar certo, a imagem de errar, aí é o medo do que os outros vão falar, o medo do que as pessoas estão dizendo, o medo do que pode acontecer, é vários e vários medos. Porque você foi habituada a pensar desse jeito. Então você criou um padrão de paradigma do medo dentro do seu subconsciente. Você tem que mudar a tua autoimagem, você tem que mudar o seu paradigma para que o teu resultado mude, porque se você muda a tua imagem, consequentemente você muda o estado de vibração que você se encontra. Então não adianta você querer as coisas novas, mas ainda está focando no velho, e aí você fica no estado de vibração negativa, que é o estado da razão, que eu falei para vocês, que é o segundo estágio. Você quer algumas coisas novas, você já ouviu uns videozinhos no YouTube, você já ouviu aqui uma mentoria, mas ainda você vibra o seu medo. Porque o seu medo ainda está no seu subconsciente, ele ainda está impregnado no seu subconsciente. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui.
Vamos ver. Sempre que tento me manter em constância, mas percebo que falta algo. Teria algum caminho, algum método? Existe um caminho, existe um método, sim, para você se manter em constâncias, para você se manter no caminho. Existe sim um caminho, existe um método. Isso é o conhecimento, tá? Isso é um assunto já de uma mentoria, isso é um assunto já mais. Teria que ter uma conversa mais a fundo, uma coisa mais com metodologia mesmo para passar, tá? Então, o que a gente estudou aqui é a barreira do terror. A barreira do terror é o quê? É aquele estado que você fica com conflito, que você fica se questionando se você realmente está fazendo certo. Será que eu peço as minhas contas do meu emprego? Não sei se é isso aqui que eu quero mais, sabe? Você começa a ficar estressado e tudo para você é ruim. Você não consegue mais enxergar o lado positivo da situação. As pessoas vão falar com você, você fica estressado, você fica bravo, você reage à situação. Porque você está num estado de conflito. Aí, qual que é a importância de ter um mentor? Porque o mentor te dá uma chacoalhada, tira você fora da caixa, você consegue enxergar o que você está fazendo. Por quê? Porque se você não tem consciência daquilo que você faz, como que você vai fazer algo de diferente? A primeira coisa é você ter consciência de onde você está. Eu falei isso aqui nas outras lives também. Se você quer ir para um lugar, não adianta você definir um objetivo e saber para onde você vai. O mais importante é saber onde você está, o que está acontecendo na sua vida, o que você está fazendo, para você depois definir um objetivo. Então, aonde você está hoje? O que você está fazendo? Aí você pensa, o que eu posso fazer? O que funciona? O que vai funcionar? Paula perguntou como que eu trabalho para tirar o medo da minha vida. É através de estudo, é através de persistência, de consistência. Você tem que manter um estudo, você tem que manter leituras, eu faço escritas diárias todo dia de manhã da gratidão. Eu escrevo como eu gostaria que fossem as minhas aulas, eu escrevo como que gostaria que fosse meu dia, eu escrevo como que meu futuro ideal seria, o que eu gostaria de fazer se eu já tivesse todas as circunstâncias, tudo que eu preciso, o que eu gostaria, como é que eu gostaria de viver, qual que é a experiência, porque o objetivo, ele não é para você ter objetivo. O teu carro, a tua casa, o teu dinheiro é consequência do seu sucesso. Mas como que você gostaria de viver na Terra? Como que você gostaria de compartilhar? Como que você gostaria de colaborar com o mundo para que você tivesse toda a saúde, toda a riqueza e toda a sabedoria do mundo? Porque a lei do retorno, que é a lei do dar e receber, diz que tudo que você dá, você recebe. Então, todo pensamento lançado para o universo volta da mesma proporção para o Criador. Então, se você manda um pensamento para alguém negativo, você deseja o mal para alguém, esse pensamento vai voltar para você da mesma maneira, seja uma multa, uma batida no carro, qualquer coisa negativa que te atrapalhe, que te atrase a sua vida. É o universo te dando aquilo que você está lançando para ele. Quando eu entendi isso, eu cheguei numa fase da minha vida que estava dando tudo errado, que eu estava com problema nas minhas costas, não conseguia caminhar direito, eu levava multa em cima de multa, e quando eu comecei a estudar, eu entendi que era tudo culpa minha. Tudo que aconteceu de ruim na minha vida foi culpa minha, porque eu atraí aquilo ali. Eu entrei no estado de vibração negativa, tão negativa, que eu atraí aquelas coisas ali para mim, e eu ficava reclamando que eu não aguentava mais, que eu era azarado, que era isso, que aquilo, e quanto mais eu reclamava, mais cagada dava na minha vida. Quando eu vi o filme do Segredo pela primeira vez, há quase 3 anos atrás, eu falei, caramba, eu tô atraindo todas as coisas negativas na minha vida. Eu preciso mudar a forma de pensar, eu preciso ser grato, porque as pessoas são ingratas e não sabem disso. Elas são ingratas. Acho que 90% das pessoas são ingratas. Agora, com a internet, com os vídeos, tudo, as pessoas estão começando a elevar o nível de consciência e está começando a mudar. Mas a maior parte das pessoas são ingratas, elas reclamam, elas acham que nada acontece, que não funciona com elas. Por quê? Elas também, muitas vivem num padrão de religião também. E a religião tem muitas crenças e as crenças limitam muito. Então a religião é boa sim, é legal, porém tem muitas crenças que limitam. Então a pessoa ela fica confusa, ela não vai lá pegar uma Bíblia de não sei quantos mil anos atrás para ver se realmente aquilo ali está escrito. Hoje em dia, se eu falar uma coisa aqui e você achar que eu estou errado, você vai lá, pesquisa no Google e acha. Então, vai atrás do conhecimento, vai saber da onde que veio a fonte, vai descobrir o que está acontecendo. E vai finalizar a nossa live aqui e vamos deixar um insight para você. Se pergunte assim, ó, as crenças que eu tenho hoje me ajudam ou me atrapalham? Quais são as crenças que eu preciso mudar? Quais são os hábitos negativos que eu tenho que trocar para os positivos? Se pergunte como eu posso ganhar mais dinheiro?
Como eu posso ter a vida que eu desejo? O que realmente eu desejo? Se pergunte, que essas respostas vão vir de dentro, elas vão vir de dentro, porque você é um ser espiritual. Essa pessoa que você acha que foram outras pessoas que criaram baseado em opiniões e foi criando uma personalidade que é a sua personalidade hoje. Então, a sua personalidade hoje foi criada por outras pessoas. Então, comece a se questionar, faça várias perguntas internas, olhe para o espelho no olho e fale com você mesmo que você vai se conhecer muito mais, porque a maior viagem que você pode fazer é aquela que está dentro de você. E a melhor companhia que você pode ter é com você mesmo. Muito obrigado pela... Tá falando aqui a terapeuta dizendo que a live foi boa. Então é isso aí, pessoal, vai acabar agora. Temos 40 segundos só. Hoje bati 1 hora. Hoje a live foi a maior, porque a barreira do terror é um assunto muito abordado. Eu agradeço todo mundo, gratidão. E parabéns para você que vê até o final, parabéns para você que está dedicada. Eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer chegar. Põe isso na sua cabeça. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter todo o sucesso que você deseja. Gratidão mesmo. Sou muito grato a todo mundo aqui que está estudando comigo. E eu estou realizando meus objetivos, meu propósito. Esse era meu sonho quando eu comecei a estudar 3 anos atrás, gente. Eu me via, me imaginava falando essas coisas para vocês. Então, gratidão. Gratidão mesmo. Finalizamos.